Gente, então boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. É um grande prazer estar recebendo vocês no nosso primeiro evento do nosso projeto de extensão. Hoje a gente está convidando a engenheira, né? Laura Retores. Mas antes disso, eu vou chamar a professora Amanda, que é a coordenadora do projeto, e ela vai falar um pouquinho do projeto para a gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele. Boa tarde a todos. Uma honra ter todos vocês aqui, né? Em especial a nossa palestrante, a Laura, e todos vocês, né? Para a gente ter aqui um momento, né? Um final de tarde, de noite, sobre discussões, né? Na engenharia, principalmente sobre o tema, né? Das mulheres na engenharia. É um tema muito importante, né? Que a gente vê em conversa com os alunos, na nossa vida profissional, né? Como professoras, né? Na vida profissional que a gente teve anterior aqui também. Esse projeto, ele então é coordenado por mim e pela professora Érica, professora Renata, e também com a colaboração da professora Valesca, né, que era nossa professora aqui na UTF e agora é professora então da Positivo. Então, o nosso grupo, né, é formado por professoras e alunas com um objetivo em comum, né, buscando um futuro mais igualitário. Por que esse futuro mais igualitário, né? Temos algumas alunas que já que estão no projeto, outras que já saíram, né? Então aqui a gente tem eu, né, a professora Érica, a professora Renata, a professora Valesca, a Yolanda, né, uma egressa nossa que participou no início do projeto. Temos a Letícia, a Luciane, a Maria Eduarda, a Camille, a Stephanie e a Júlia, alunas tanto de engenharia civil como de engenharia ambiental e sanitária. Por que um futuro mais igualitário, né, pessoal? A divisão do trabalho por gênero, né, mulheres e homens, né, a divisão sexual do trabalho, ela vem desde a antiguidade, né? Principalmente na questão de algumas frases que a gente pode até ouvir que isso não é um curso, por exemplo, para mulheres. A engenharia civil, por exemplo, a engenharia mecânica, as engenharias, né? A engenharia ambiental e sanitária. Dentro das nossas vivências, né, uma das minhas vivências foi de recentemente, né, alunas ficarem indecisas na hora de escolher o seu curso no vestibular e não optar pela engenharia por, muitas vezes em casa ou de pessoas próximas falar que não seria um curso para mulheres, né? E a gente não quer que isso ocorra, né? Se a mulher ela tem vontade de fazer engenharia, que ela faça, que a mulher ela possa escolher ser o que ela quiser, que não seja colocada num papel, né? A mulher pode isso ou o homem pode aquilo, né? Dentro dessa questão, né? O problema da divisão sexual do trabalho, ela afeta então desde a escolha, né? De se sentir à vontade de escolher uma determinada profissão, tendo vocação para ela, até mesmo posteriormente dentro do curso, né? E posteriormente na sua vida profissional. Então, o que a gente quer com esse projeto é que a gente minimize, né? Isso existe, às vezes sutilmente, às vezes as mulheres que estão aqui, os meninos que estão aqui, né? As meninas podem não ter passado por uma situação. Às vezes a gente não percebe, às vezes ela é sutil ou às vezes ela é de uma maneira mais agressiva, né? Outra questão entre as mulheres é a gente poder exercer o feminino, né? No mercado de trabalho, na graduação, que é, por exemplo, ter filhos, né, que é do gênero feminino. Então, ter um ambiente mais acolhedor nesse sentido, tanto na universidade, né, na sua escolha antes de entrar na universidade e também no mercado de trabalho. Então, o objetivo do nosso projeto, ele é promover, incentivar e fortalecer a atuação das mulheres na área de ciência, engenharia e tecnologia, né, promovendo, então, a igualdade de gênero, essa discussão, né? É muito importante para nós termos meninos aqui hoje, né, também que possam falar sobre isso, né, o que acham sobre isso, e até mesmo se tiver alguém em casa ou uma amiga, irmã ou namorada que queira fazer, né, que incentive, porque se ela tem a vocação para isso, por que não, né? Não é para existir um curso que seja específico para mulheres, né? Então, promover tanto no ambiente acadêmico. E também a gente tem que seriam as palestras, os nossos encontros aqui com os cursos, e também a interação com as escolas de ensino médio, para que a gente também promova essa discussão, né, da igualdade de gênero nas escolas do ensino médio, para que as meninas se sintam à vontade de se inscrever no curso de engenharia.
Além disso, né, a gente também quer apoiar, né, os projetos desenvolvidos por mulheres e também os grupos minoritários. Então, falando um pouquinho da justificativa do projeto, né, falando do histórico, como eu falei anteriormente, né, essa divisão por gênero do trabalho, ela vem desde a antiguidade. No século XIX, por exemplo, ele era dividido devido à força física, né, em termos das mulheres serem excluídas na engenharia. Sim, temos diferenças biológicas, mas hoje com o uso de computadores, por exemplo, a gente não tem mais essa diferença de força física, né? E isso reflete nos dias de hoje. Né? Nós temos 589 prêmios Nobel nas áreas de física, química e medicina, e apenas 17 foram conferidos a mulheres. E apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Então a gente precisa, né, se fortalecer e fortalecer a atuação feminina, porque isso gera isolamento, né? Estar sozinha gera isolamento e também muitas barreiras. Tanto que o problema, ele é identificado na sociedade, né, que ele é o 5º objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, né, é o 5º dos 17 ODS. A gente precisa, né, do apoio e exemplo nas relações tanto verticais, né, como horizontais. Então é importante a gente estar aqui conversando entre as alunas, né, entre as alunos e alunas de ensino médio e da graduação sobre esse assunto, para a gente ter apoio e sentir a vontade de falar sobre esse assunto. E também, como nós, professoras, dar essa liberdade para as alunas, né, e alunos também virem conversar conosco, para a gente ter um apoio, né, tanto em questão de hierarquia, né, como também entre os colegas. Né, essa interação com as empresas também, né, com as egressas. A gente também tem um projeto em que a gente entrevista egressas para saber como que é a vida delas profissional e os desafios por ser mulher. Né? Então, esse projeto busca isso, né, que é esse apoio, essa rede de apoio para a gente ter um ambiente mais acolhedor para o feminino. Aqui tem um gráfico que eu acho ele bem interessante, né, pessoal? Essa questão da divisão sexual do trabalho. Então, a gente vê nos cursos, a fonte da Unesco de 2018, em que várias pesquisas, né, hoje a gente vê também muito nas redes sociais, mostram que as mulheres, elas estão mais propensas, né, a escolher cursos dedicados ao cuidado, educação, saúde, bem-estar, humanidades, né? Essa questão de um direcionamento que esses cursos seriam de mulheres. Já nos cursos de engenharia, tecnologia, a gente tem a maior participação dos homens, né? Como se eles fossem incentivados a fazer esses cursos. Isso reflete em vários aspectos, né, pessoal? Na hora de uma entrevista para um estágio, a segurança, né, de ser mulher e estar naquela entrevista, posteriormente, quando estiver formada, até mesmo nas apresentações em sala de aula, né, ou participar de um grupo que só tem meninos e ser só uma menina, né, então tudo isso acaba afetando, né, existem pesquisas que mostram, por exemplo, que numa entrevista, às vezes os meninos saem melhor numa entrevista de emprego do que as mulheres, devido a esse incentivo, né, que é coisa de menino ou é coisa de menina. Então, a gente precisa ter esse apoio, ele é fundamental, esse fortalecimento. Então, as nossas ações, eu já falei um pouquinho delas, né, pessoal? Esses são os eventos que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, para a gente poder fortificar, conversar, né, que vocês se sintam à vontade de falar sobre o assunto, concordar ou discordar, né, de alguma colocação que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma página, então, no Instagram, que hoje é um meio de comunicação, né, em que a gente faz postagens, né, e também as entrevistas com as egressas. A gente está fazendo a live também hoje da nossa palestra. Oficinas, então, com o ensino médio, a gente não fez nenhuma ainda, né, a gente está em processo de organização, então, esse contato tanto com o ensino médio com as egressas e com aqui os cursos de engenharia. E, posteriormente, né, publicar sobre essas discussões e melhorar, então, essa questão da igualdade de gênero nas áreas de ciência e tecnologia.
O que a gente espera, então, com esse projeto, né, pessoal? A gente espera engenheiras felizes, né? Que sejam reconhecidas, que se sintam à vontade, né, de fazer aquilo que gostam, né? É só isso. Que cada mulher, né, possa ser o que ela quiser ser. Se quiser ser engenheira, que ela seja uma engenheira feliz, né, num ambiente saudável, né, para o seu feminino. Então, a gente também quer alunas encorajadas a fazer o curso, né, que não se sintam intimidadas a se inscrever num curso de engenharia, e o fortalecimento, né, entre as egressas, as empresas e a UTF para criar um ambiente mais igualitário e acolhedor. Então, aqui eu coloquei o QR Code, pessoal, a gente colocou da nossa página no Instagram, e também os nossos contatos aqui do Elas da Engenharia. Peço uma atenção especial aqui para o QR Code, porque posteriormente a gente vai ter um sorteio, né, das canecas do projeto. Então a gente vai ter um sorteio dos que estão presentes aqui na palestra. Tem um post lá sobre o sorteio, em que vocês devem, algumas regras, né, curtir o post, curtir a página. Então dão uma atenção especial lá para o post, é necessário comentar também nesse post. E no final da palestra, então, a gente vai presentear aqui 2 ouvintes aqui da palestra. Então, muito obrigada, pessoal, né? E vou passar agora a palavra. É um prazer ter todos aqui. Então, eu agradeço, né, a apresentação da professora Amanda. E eu vou chamar agora a nossa estudante, que é a Maria Eduarda, é uma das integrantes do projeto, que ela vai apresentar, então, a engenheira Laura. Bom, gente, agora apresentando um pouco a nossa engenheira Laura, que veio dar palestra pra gente. Ela foi formada em 2015 pela própria UTFPR em Engenharia Civil e depois fez uma pós-graduação em Concreto e Fundações pela IMBEC. E durante a sua graduação, ela foi assessora executiva da Tetris, empresa júnior de construção civil da UTFPR, que ainda existe. Ela foi assessora técnica da Ascend Engenharia e foi estagiária e atuou como engenheira civil com ênfase em projetos estruturais na empresa Andrade Resende ainda durante a sua graduação. E após a sua graduação, ela ainda na empresa Resende, foi auditora como engenheira e agora, atualmente, ela é fundadora e gerente da empresa Halles Engenharia. Então, eu convido ela para vir dar a sua palestra para a gente sobre empreendedorismo e projetos estruturais. Oi, gente. Primeiro, queria agradecer às professoras pelo convite, né? Obrigada por esse reconhecimento como egressa, fico me sentindo muito honrada. E obrigada por vocês estarem aqui, por destinar um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir. As professoras me convidaram para contar um pouco da minha história, um pouco como é que foi graduação, um pouco como é que foi minha carreira na parte de estruturas e como é que foi fundar uma empresa e como é que está sendo, tá? A ideia aqui, eu estou trazendo muito da minha ótica, tá? Então, assim, não é regra, tá? Não vale para todo mundo. Eu estou um pouco fora também da faculdade faz um tempo, então, assim, pode ser que muita coisa não seja mais assim. Então, eu peço desculpas antecipadamente se eu falar alguma bobagem, mas vou contar um pouco da minha história agora, então, estamos aí. Como tudo começou. Bem, eu venho de uma família de agricultores, lá de Videira, uma cidadezinha de Santa Catarina. Esses 2 bonitos, meus pais. E assim, vocês devem imaginar que uma cidade pequena, família de agricultores, um ambiente muito machista, né? E aí os meus pais, assim, segundo meu avô, num sentido meio ruim, foi premiado com 3 meninas. Assim, não era muito bem visto. E aí a minha mãe, num contrafluxo, ela sempre nos incentivou muito a buscar independência. Assim, em termos bem claros, não dependa de homem para nada. Assim, se eu falasse que ela era feminista, ela falaria que não, mas no fundo ela era. E aí, família de agricultores, assim, eu venho de famílias que são muito acostumadas a fazerem de tudo um pouco. Então, meu pai já foi pedreiro, já construiu, já foi carpinteiro, já foi ferreiro, já fizeram de tudo na vida.
Então, nisso, vem duas bases muito importantes. Aprender a fazer de tudo um pouco, porque você, além de você ter uma interdisciplinaridade, você consegue ver o problema do outro, também é buscar uma independência. E qual que era o foco da independência? Vai estudar, né? O que você consegue ver, assim, sendo mulher numa cidade pequena, onde você consegue vislumbrar o futuro? Vai estudar. Então, beleza. Aí foi, pode passar. Estudando, fazendo vestibular, fui escolher faculdade. Primeira coisa, que curso? Gostava muito de engenharia mecânica e de engenharia civil. Foi, até pelas experiências de vida, escolhi a civil. Gente, eu tinha 16 anos, tá? Eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Até hoje eu não sei muito bem, mas a gente vai indo. E, assim, eu falo que eu tive sorte por ter gostado muito do que eu escolhi, tá? Porque eu sei que não é fácil. Você está escolhendo uma carreira que muita gente vai viver isso o resto da sua vida. Assim, a gente às vezes não tem embasamento suficiente para escolher. Então, por isso que eu falo que eu tive sorte. Eu escolhi uma coisa que eu gostei, que deu certo, que tá dando certo por enquanto. E aí, escolhi o TFPR, também sem saber o que eu estava fazendo, porque a minha irmã estudava aqui, ela achava muito legal, eu achei muito legal e eu também gostei muito. Não me arrependo nem um pouco, sou muito feliz de ter estudado aqui. Vim para cá quando praticamente era tudo mato, o Ecoville não tinha nada. Foi a primeira turma aqui do Ecoville, foi uma experiência bem legal, era uma galerinha assim, eu acho que hoje não é mais Enem, né? Tem Enem ainda? Tem. Era todo mundo pelo Enem, então tinha uma galera de todas as partes do Brasil, todo mundo bem unido, tentando fazer dar certo, sabe? Vindo para cá de busão, porque ninguém tinha carro. Então, assim, foi um começo em que a gente via que tinha que ter muita força de vontade, porque, assim, era remar contra a maré, era sem dinheiro, era longe dos pais, você tinha que se virar. E aí, nessa folia de estar sem dinheiro, eu queria trabalhar. Aí eu entrei. Antes disso, eu fiz parte da Tetris, uma empresa júnior. Foi bacana, mas como eu queria ganhar dinheiro, eu resolvi procurar um estágio. Fui para a área de incorporações no começo, trabalhei lá por um tempo. E aí um dia, eu nem lembro se foi e-mail de estágios aí do Cefet, apareceu uma vaga numa empresa que eu nunca tinha ouvido falar, estruturas metálicas. Eu falei, vamos lá, né? Ou não, eu já tenho. E, por incrível que pareça, deu certo. Me chamaram. Eu estava igual eu tô agora, assim, tremendo de medo, fui fazer entrevista, 5º período, não sabia nada de nada. Eu não sei em que período vocês estão. Eu não sei se vocês sabem o que é um banzo de treliça, mas eu não sabia. E aí eu entrei nesse estágio sem saber nada. Passei algumas vergonhas, mas deu tudo certo. E nesse estágio eu fiquei por 7 anos. Foram 7 anos lá, não como estagiária, claro. Foram 2 anos de estágio. E aí eu fui efetivada e fiquei mais um tempo. Você pode passar para o próximo. Essa aí era eu fazendo visita técnica, super feliz da vida, no Beira Rio, lá em Porto Alegre, na época da construção, foi logo que eu entrei na empresa. A gente foi para lá visitar. Estava muito feliz, meu Deus. Então, assim, o que foi um choque? No estágio, na empresa júnior, na faculdade, no estágio que eu fazia na área de incorporações, a gente tinha um ambiente muito descontraído, muito jovem. E aí foi um baque. Eu entrei numa empresa formal, onde o chefão trabalhava lá com todo mundo, 25 anos de experiência nas costas. O cara projetou o estágio do Atlético, pra vocês terem uma ideia do quanto ele é bom, assim, é um cara excepcional. E aí é um ambiente extremamente formal, silencioso, aquelas moscas, assim, batendo asas, e a gente lá tendo que aprender. Então, assim, eu aprendi pra caramba. Eu falo muito desse meu chefe, claro, foram 7 anos trabalhando, gente, é muito tempo da minha vida, é quase 1/4 da minha vida trabalhando lá. Então, eu aprendi muito a equipe, seja o seu colega, o seu chefe, você lidar com tanta gente diferente. Eu aprendi muito sobre autogestão, porque assim, não tem como alguém ficar te controlando o tempo inteiro. Se você quer seguir, você tem que fazer dar certo. Gerenciar equipes abaixo de mim. E aí vem os conhecimentos mais técnicos. O que acontece? Vocês devem imaginar, vocês não devem ouvir falar muito de empresas de estruturas metálicas. Então quase todo mundo que entra muito cru. Então assim, sobre todos os sistemas construtivos,
sobre montagem, transporte, fabricação, tudo isso eu aprendi lá. Eu não cheguei a fazer uma pós-graduação na área, não cheguei a fazer isso. Todo o conhecimento que eu tenho é de vivência, é fazendo projeto, e é sendo ensinada por profissionais com mais experiência. Pode passar para o próximo. Aí, foram 7 anos lá, né? Trabalhei pra caramba, deu pra fazer muita coisa. Comecei assim, mais perto da minha saída, já estava gerenciando uma equipezinha, ajudando o chefão, então já estava me sentindo muito bem. Mas eu não contei um detalhe. O meu primeiro chefe nessa empresa foi quem hoje eu chamo de marido. Eu trabalhei com ele muito pouco tempo, assim, foi 1 mês, 2 meses, depois eu já migrei, fui para uma equipe, fui para outra equipe e tal. Claro, namorando e tal. E aí, um belo dia, assim, depois que a gente já estava casado, a gente conversando, a gente percebeu que a gente não cabia mais. Não é que a empresa era ruim. Sim, tinha algumas coisas que a gente não concordava. Não significa que está errado. É uma empresa mais antiga, então ela é mais formal, ela é mais séria, ela tem mais hierarquia, tem algumas coisas assim que são um pouco mais demoradas. Não significa que estão erradas, tá? Eu espero que vocês entendam bem isso. Mas significa que é uma forma diferente de encarar. E aí nós somos mais jovens, a gente via uma possibilidade de mudança, sabe? A gente queria, poxa, a gente já tem um tempo de experiência, não é uma vida inteira, não é tanto quanto o nosso antigo chefe tinha, mas, sabe, a gente conseguia se virar, a gente conseguia fazer um mezanino, resolver uma escadinha, um guarda-corpo por aí, a gente conseguia fazer alguma coisa. E aí, o que a gente fez, que eu acho que é um dos conselhos que eu mais dou para quem pensa em abrir uma empresa? Não pede medo. Guarda um dinheiro, se prepara, se reserva assim, financeiramente, emocionalmente, porque pode dar errado, sabe? As coisas podem dar errado. Então, como é que foi o nosso plano? Ele saiu no final do ano, começou lá, esse era o nosso escritório, era um quartinho lá de casa que a gente expulsou uma cama, transformou num escritório e foi assim que começou. Ele saiu, começou trabalhando ali por conta, durante o dia. Eu, à noite, ficava lá dando uma força, então, assim, era aqueles turnos de 12, 14 horas, né? Começo, a gente quer fazer dar certo. E eu continuei trabalhando no tipo de trabalho. Sim, para pagar as contas da casa, tentar fazer dar certo. E, assim, foi dando certo, sabe? Foi dando certo, por incrível que pareça, a gente tinha se preparado. E foi dando certo, a gente fez algumas visitas comerciais, foi conhecer uns fabricantes de estrutura que, na parte de metálicas, um dos maiores clientes para a gente é fabricante de estrutura, que realmente vai montar a estrutura metálica. Então a gente foi lá, conhecia apresentou um portfóliozinho, falou, já fiz isso, já fiz aquilo. E alguns malucos acreditaram na gente, pediram um projeto, gostaram, pediram outro, e foi pedindo. E eu tenho muito orgulho de dizer até hoje que a única visita comercial que a gente fez foi aquela. Até hoje, todos os clientes que a gente tem vieram de forma orgânica. Um foi indicando para o outro, foi indicando para o outro. E hoje a gente já está com mais de 330 projetos em 4 anos de empresa e de forma orgânica. Eu tenho assim, muito orgulho disso. Porque não é só assim, de marketing. O nosso marketing é um bom produto, sabe? É de atender bem os clientes e eles poderem falar para os outros quando pedem uma indicação, falar bem da gente, poder mandar o nosso cartão e é isso aí. Então, assim, quando a gente criou a empresa, quando começou a dar certo, quando estávamos nós dois lá trabalhando no quartinho, pandemia rolando e tudo mais, a gente queria ter uma empresa que fosse assim, uma empresa mais jovem, inovadora, e eu não estou falando só de usar 1000 aplicativos e ferramentas, eu estou falando, assim, de uma visão mais flexível, de uma visão mais acessível, de você olhar para quem tem um pouco menos de idade e achar que ele é capaz. Eu passei em não foram muitos, mas alguns episódios no meu antigo trabalho, e não lá dentro, foi mais fora mesmo, com outros clientes, de olharem para mim assim, você que é engenheira? Sabe? Assim, novinha, menina, tipo, é você que vai me... Você tem certeza? Então, assim, de a gente acreditar em quem é mais jovem, principalmente aqui puxando a sardinha para o nosso projeto para as mulheres, sabe? De não ser só aquela figura, desculpa, Carol, do senhor mais velho, que é o que sabe, de trazer que, poxa, a capacidade ela não tem uma cara. A capacidade ela é provada fazendo.
Pode passar. E aí foi dando certo. A gente começou a ir recolhendo os nossos amigos que eram do nosso antigo trabalho lá, que foram saindo do tempo por motivos diversos. Foi vendo, ó, não quer trabalhar com a gente? Não quer trabalhar com a gente? E quando viu, tinha juntado uma galerinha, a gente montou nossa primeira sala. E a gente estava em 4, 5, até pouco tempo atrás. E aí foi crescendo assim. Foi chamando mais gente. Chamando mais gente, a gente conseguia pegar projetos maiores. Começou a pegar umas coisas bem interessantes. Aí, depois de um tempo, a gente conseguiu ser... Hoje nós somos ainda a assessoria de engenharia de uma fabricante no Nordeste. Então, assim, a gente tem 2 estados que a gente tem muito projeto. O Paraná e o Pará, vai saber. Um pouco de cada. A gente fez muito hospital e muita cobertura grande lá no Pará. É uma região que está muito bem financeiramente hoje, então eles têm apostado muito na construção metálica. Então tem sido bem bacana. Pode seguir, assim, os slides não estão mais. Então, assim, também me pediram para trazer um pouco qual que é a minha opinião sobre o cenário, sobre, assim, quem tem interesse em começar a trabalhar com isso e tudo mais. O que eu tenho para dizer hoje? Minha visão de quem não está mais tanto na academia, está mais fora e muito voltada para essa parte de projetos estruturais. Eu não vejo muito de arquitetura, nem muito de complementares. Tem uma escassez enorme de bons profissionais, assim, tanto no concreto quanto na metálica. E assim, sério, na verdade de bons profissionais eu não estou falando só bem capacitados tecnicamente, eu estou falando de bons profissionais que entreguem no prazo, bons profissionais que te respondam, bons profissionais que tenham a capacidade de ir para uma reunião e lidar de igual para igual, de conseguir fazer uma compatibilização de projeto. Quem tem bons projetistas hoje está atolado de trabalho, sabe? Sim, nós não somos os melhores que tem, mas a gente está sempre com a agenda cheia, então é um bom sinal. Tem sempre bastante projeto para fazer, então acho que a gente está conseguindo dar um bom retorno para os nossos clientes e muito bem disso, sabe? Disso que eu estou falando. Não é só ser o melhor calculista, só saber a parte teórica. Aqui vem muito que a gente vai aprendendo na vida, na faculdade. Às vezes a gente não dá tanta bola nisso, mas o network é muito importante. Você saber ter bons contatos com os teus professores, com os teus colegas, com os teus clientes. Hoje, vou falar a verdade para vocês, eu faço mais gestão de pessoas do que cálculo. Essa é a vida de estar no mercado. E aí, quem, assim, consegue ter um currículo legal ou consegue ser um bom profissional nesse sentido, tá cheio de trabalho, se quiser emprego consegue, tem uma dificuldade muito grande para achar um engenheiro qualificado. E eu não estou falando necessariamente que tenha experiência, tá? Falando de qualificado, de que tenha qualificações, assim, interpessoais, qualificações de vontade de aprender, qualificação de vontade de resolver problema, porque isso é uma coisa que eu tenho visto uma grande dificuldade. Então, nisso, assim, poxa, tenho vontade de trabalhar com um projeto. Vai lá, de verdade, vai lá. Tem espaço para todo mundo. Não tenham medo disso, sabe? Tem espaço para todos. Se você souber, assim, fazer o teu corre, né? Como dizem, assim, procurar cliente, ser uma boa pessoa, atender bem. Não ter vergonha de pedir, assim, de tirar dúvida, de ligar para os seus colegas da faculdade, de pedir para te indicar, vai dar certo. Mas, assim, saiba que não vai ser fácil. Você tem que saber que você vai ter que se adequar, vai ter que aprender muito, tipo, a lidar com o cliente que às vezes vai pedir uma coisa a mais, uma coisa a menos, com equipe também, porque às vezes quem está trabalhando com você não vai ser muito fácil. Mas, e saber que, como eu falei, coloquei ali projetos menos atrativos inicialmente. Você tem que saber que no começo, talvez você não esteja fazendo um hangar desse, que tem 75 metros de vão, que é a coisa mais maravilhosa que existe, que é o sonho de projeto e tudo mais. A gente começou projetando escadinha, coisinha pequena, então tudo bem. Você tem que saber que a gente começa, às vezes, do zero. Tem que estar tranquilo com isso. Pode passar agora. Então, assim, aí aqui eu quis trazer um pouquinho do que é a nossa empresa hoje, tá? Assim, o que eu acho que deu certo pra gente. Como eu falei, é a minha ótica.
É o que deu certo pra gente. Pode ser que não dê certo pros outros, mas estamos aqui para isso. Hoje a gente tem a nossa sede em Curitiba ainda, não expandimos. Pode falar. Desculpa, Laura. É que eu tô falando que o som tá meio baixo, aí eu queria pedir para vocês. Apesar de Acho que ter um foi legal. microfone. E como eu comentei anteriormente, nós temos hoje projetos por todo o Brasil, região sul, sudeste, nordeste, norte, um pouco de tudo, centro-oeste também. E a gente tem na Metallica, para quem tiver curiosidade de dar uma olhada, eu falo brincando com os clientes e com os outros projetistas que a Metallica resolve o que o concreto não resolveu. Não deu para fazer o concreto, vai para a Metallica. Então, nós temos, como eu mostrei a foto antes, aquele hangar gigante, vãos enormes e tudo mais, mas nós temos também coisas muito sutis. Nós já fizemos, para vocês terem uma ideia de quanta coisa aleatória, a gente fez um suporte para um carro de Fórmula 1 que o cara queria pôr na sala de casa. Escadas helicoidais que ficam muito bacanas, mas são projetos pequenos. Então, assim, são muitos variados os projetos e a gente gosta muito disso. Eu falo brincando que eu comecei o trabalho lá em 2013, tá? Então, são 11 anos que eu não tenho um dia igual ao outro. Um dia eu estou projetando uma coisa, outra é outra. Então, não tem tédio, tá? Para quem gosta de rotina, eu não indico. O que eu vejo que é o nosso diferencial que fez com que desse certo? Uma equipe com experiência prévia, assim, quer começar a trabalhar? Começa, mas saiba que se você tiver a oportunidade de estagiar num escritório de projeto, trabalhar com alguém que sabe, às vezes ou sentar do lado de um professor que tem um pouquinho mais de experiência, ir lá e conversar e tirar uma dúvida, isso conta muito, tá? Conta muito mesmo, porque como eu estava falando, eu não sou o case de sucesso do universo, não é um TED Talk isso aqui, mas ter a oportunidade de ter trabalhado numa empresa que faz isso, eu acho que foi um diferencial enorme. Acho que só com uma pós-graduação eu dificilmente teria conseguido avançar tanto, porque tem muita coisa que não é só na academia que a gente aprende, tá? A academia, a faculdade, os cursos de pós, eles são muito importantes, mas a experiência, ela tem o seu valor. Daí vem na linha que eu estava falando de tentar ter uma empresa mais jovem. Fácil acesso dos clientes. O que eu quero dizer por isso? É uma agilidade na resposta. Seja por um WhatsApp, poder ligar mais fácil, poder mandar uma mensagem. Isso a gente via que às vezes era um pouco difícil com alguns outros projetistas. Até hoje eu tenho problemas com alguns projetistas que não respondem, só quer tirar uma dúvida rapidinho ou fazer uma reunião rápida. E nem sempre dão esse acesso. E isso, querendo ou não, algumas vezes vai minando a tua confiabilidade, não digo confiabilidade, vai minando assim o teu cliente mesmo. Ele vai ficando um pouco mais cansado, quer uma resposta mais rápida, vai procurar alguém que responde um pouco mais rápido assim. Eu coloco alto padrão de entrega de projetos com soluções de problemas e compatibilizações. Eu pego muito no pé do pessoal lá. A gente tenta, e eu acho que esse é o objetivo de um projeto. Eu falo que o projeto é uma linguagem. Então, assim, o projeto ele tem que passar tudo que você pensou quando calculou. Então, assim, se você pensou, nossa, fez um cálculo maravilhoso, mas você não conseguiu transcrever isso para o teu cliente, para o outro projetista, para entender plenamente, se não tiver um alto padrão, uma qualidade ali, não tiver compatibilizado com as outras disciplinas, você só fez uma parte. Você não fez o todo, você não está entregando uma solução. Aí eu falo de flexibilidade nas soluções estruturais. Vou dar um exemplo. Nós temos esse fabricante que ele é lá do Nordeste, lá de Sergipe. E tem um outro aqui de São José dos Pinhais que a gente trabalha muito. Os dois têm formas diferentes de trabalhar. Um gosta muito de trabalhar com ligação parafusada, que seja de tal forma. O outro só trabalha com perfil W Gerdau, é um perfil tipo I, sabe? Laminado. Você tem que calcular. Saem projetos diferentes para fabricantes iguais. E assim, você tem que saber ceder, você tem que assim, atender o seu cliente dessa forma, porque se você for assim, rígido, não mexer na sua solução, nem sempre você vai conseguir agradar ou você vai fazer um projeto só, talvez não te chamem de novo. Tem um item que eu acho meio besta, mas cumprimento de prazos e expectativas de cliente.
Não sei se alguém tem experiência em estágio aqui, mas deve saber que prazo de obra é um problema meio sério. Então, assim, e tudo começa com atraso de projeto. E a gente tenta levar muito, muito a sério isso. É muito difícil a gente atrasar projeto. Se vai atrasar, tenta explicar o porquê. Mas a gente leva isso muito a sério mesmo, porque a gente vê que é um diferencial. Porque as pessoas conseguem confiar no que a gente passa. Um constante aperfeiçoamento profissional em contato com fornecedores de estruturas. Eu fico falando de fornecedor de estruturas, vocês devem estar se perguntando assim, nossa, por que fala tanto? Porque é o que vai dar as diretrizes para a gente trabalhar. A gente não consegue fazer um projeto sem saber quem está fabricando, sem saber como é que vai ser executado. A Metallica ela é muito refém disso, muito refém mesmo. Então, muda às vezes uma solução toda porque é viável ou não é viável de montar, ou de transportar, ou de fabricar, entre outros. E a questão do aperfeiçoamento profissional, além do óbvio, né, que você se atualizar com normas, se atualizar com cursos, a gente tenta, pelo menos uma vez por ano, levar, se não a equipe inteira, ou uma boa parte, para congressos. Assim, se vocês têm a oportunidade de participar de congressos, vão. Às vezes no começo vai ser um pouco chato, vai ter alguma coisa que você não vai entender, mas com o tempo você vai vendo quanta coisa interessante tem e dá para fazer muito networking. Eu não gosto de usar esses termos anglicanos, acho eles chatos, mas você conhecer gente, você saber quem que é o cara que entende de não sei o que, fazer uma amizade, puxar um assunto. É importante. Você tem que ser um pouco de cara de pau, senão não é. Não. A gente faz isso. Essa é a nossa equipe. A gente tenta ter dá pra ver que é todo mundo bem jovem, né? Nós somos novinhos, em geral, assim, eu tô mais acostumada com as empresas que a gente fala brincando dos cabeça branca. Então, a gente tenta ter um ambiente um pouco mais leve, faz as nossas reuniões todo santo dia tomando um chimarrãozinho, comendo pão de queijo. E aí, me fizeram a pergunta assim, o que precisa ter para entrar na ARES? Recentemente, a gente fez um processo seletivo. Não estava claro na descrição, mas uma das prerrogativas era preferencialmente que fosse mulher, de verdade. Primeira coisa é a aptidão para a área. A gente percebe muito quem tem aptidão para a área de estruturas. Não significa que os outros não servem, tá? Os outros são muito bons e são muito importantes, mas para o nosso setor, infelizmente, tem que ter aptidão, tem que ter aquela coisa de entender, de visualizar a estrutura. Muita vontade de aprender, porque vai precisar, sempre precisa. Uma autogestão. Hoje a gente não trabalha assim com, bate ponto, entrega isso, eu vou ficar olhando tudo que você faz. A gente tenta ter uma equipe independente. Porque a gente confia que esses microgerenciamentos desperdiçam muito tempo de todo mundo. De quem está sendo gerido e de quem está gerenciando. Capacidade e criatividade de resolver problemas, porque projetos, estruturas e construções são problemas, você precisa ser criativo, você tem que buscar uma solução bacana. E hoje a gente prioriza profissionais motivados, detalhistas e inteligentes. E aí a gente trabalha muito com treinamento interno para ter uma equipe qualificada e engajada. Nisso que eu falei que uma das coisas que eu priorizo mulheres é que, em geral, eu vejo que elas são mais detalhistas. Tá? E, assim, a gente estava falando de diferenças e tal, não significa que os homens não sejam, por favor, me entendam bem. Mas, em geral, elas são mais detalhistas. Assim, na minha experiência dos anos trabalhando, os projetos das mulheres, às vezes a gente gasta um tempão com as coisas que não deve, às vezes sim. Mas a gente vai resolver aquele cantinho para que ela calha, não ter um problema e tudo mais. Pode passar o próximo? E aí me pediram umas dicas para os futuros empreendedores. Essa é a minha família, gente, esse é o meu marido, que é meu sócio, e esse é o nosso pequeno. E aí eu queria trazer um pouco do que eu realmente acredito. Eu não gosto muito desse papo de coach, que vai lá, vai dar tudo certo, é só você querer. Eu acredito muito que a gente tem sorte na vida. Existe sorte, existe gente privilegiada, existe injustiça, a vida não é tão fácil assim. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Estude, tá? Estude. Seja nos livros, seja na faculdade, seja fazendo pós, mas também não desvalorize, venha ouvir os exemplos, tá? A gente aprende muito vendo os outros trabalhando. Permita-se ser treinado e instruído, tá? Eu já tive casos de gente trabalhando com a gente que não aceitava uma opinião diferente. Escute. Você pode não concordar, mas escute. Pode ser que uma hora faça sentido.
Faça um planejamento financeiro. Se você quer abrir uma empresa, se quer mudar de trabalho, faça. Gente, não subestime isso, tá? Tem muita gente que acaba seguindo por carreiras ruins porque às vezes não consegue fazer um planejamento. Leve isso a sério, de verdade, para a vida. Um conselho de coração. Não subestime a importância das relações. Eu sei que a gente fala que vem para engenharia porque não gosta de gente, porque quer fazer exatas, porque essas coisas de humanas não é para mim. Gente, a gente precisa das outras pessoas. Clientes são pessoas, equipes são pessoas, as relações são importantes. A gente precisa aprender a lidar com as outras pessoas. Seja negociar, seja obedecer, seja treinar. A gente precisa dar valor para as relações. E aí, tem uma coisa que eu tenho para falar também, principalmente vocês que são mais novos. Não acreditem em tudo e em todos que estão na internet, tá? A gente tem visto uma febre agora de profissionais de Instagram. Daquela galera que tem o feed maravilhoso, que promete um curso de 5 passos de como ficar rico. Calma, gente, cuidado. Eu tenho muito receio disso, porque vem de umas receitas muito milagrosas e, assim, por experiência, os melhores profissionais, o cara que eu sei que é o top do concreto, ele não tá fazendo isso, não. Tá? Quem realmente entende, o cara que é... Os bambamãs, em geral, eles não estão fazendo isso. Não significa que quem tá lá é ruim. Mas vai com calma, tenha parcimônia, não acredita em tudo, sabe? Confia desconfiando. Tenha tolerância com seus fracassos. A gente fracassa muito. Nossa senhora, eu sou um acúmulo de erros na minha vida. E eu acho que é isso que faz a gente crescer. Então tenha paciência com eles. A gente vai errar. Tá tudo bem. Tenta errar o mínimo possível, mas aprenda com eles. Isso é muito mais importante do que só não errar. Sobre abrir uma empresa, aquilo que eu estava falando. A gestão hoje acaba consumindo mais tempo do que a própria atividade final. É ruim? Não. Eu gosto muito mesmo da parte de gestão. Hoje a gente está com uma equipe de 8 engenheiros, incluindo eu e o meu marido, que nós somos os sócios, e eu gasto quase metade do meu dia com gestão, seja de cliente, seja de equipe. Mas eu acho muito legal. Eu acho que é aquela parte assim que você faz acontecer. Você faz com que todo um mecanismo trabalhe junto para chegar num objetivo maior. E é tendo uma equipe maior que hoje a gente consegue absorver projetos grandes. Dificilmente a gente conseguiria sendo só em um ou só em dois. A gente precisa de uma equipe grande para conseguir fazer coisas grandes. Aí vem um pouco do que eu estava falando, que nem tudo na vida é esforço, tá? Existe sorte, privilégio, uma porção de injustiça. Como eu falei, eu entrei na UTF um pouco por sorte, um pouco por escolha aleatória, dei certo algumas coisas por sorte. Não significa que eu não lutei para estar aqui. Assim, não sou, como eu falei, não sou nenhum exemplo de sucesso case mundial, mas eu tenho muito orgulho de até onde eu cheguei. E pretendo chegar mais longe ainda. Sei que foi muito por esforço, mas algumas coisas foi simplesmente um acaso. E tá tudo bem. E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas com quem eu converso, trabalhe bastante. Eu trabalho pra caramba, tá, gente? Trabalho muito. São pelo menos umas 10 horas por dia. Mas tenha pilares importantes fora dele. A vida não se equilibra só no trabalho. Sim, dê valor para sua atividade física, dê valor para sua família, dê valor para os seus amigos e distribua o tempo neles. Quando o trabalho não vai bem, que acontece muitas vezes, se o restante está ruim, você não tem no que se apoiar. A tua vida desmorona. Vocês talvez não deem muito valor para isso agora, porque a pessoa está ficando mais velha. Mas tem dias muito ruins, que é só poder ligar para a família e saber que está tudo bem lá, que dá uma paz. Então, eu queria trazer um pouquinho da minha história, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha sido de alguma coisa útil, que tinha alguma lição, ou que pelo menos sirva para vocês pensarem em alguma coisa. Hoje essa é a nossa realidade. Eu espero muito que vocês, mulheres, vocês, homens, consigam olhar para ambos como vocês falam assim, de todo mundo ser possível, sabe? Eu acho que quando você fala assim, que as mulheres podem escolher a carreira que quiserem, isso também abre porta para que vocês, homens, tenham um espaço para ser pais, para vocês serem pessoas presentes na vida dos seus filhos, ou então das suas famílias, de vocês poderem ser cuidadores. Não só as mulheres cuidarem e os homens trabalharem. Eu acho que quando a gente equilibra, é bom para todo mundo. Tá? Eu falo isso vendo a ótica hoje. Eu e meu marido trabalhamos juntos.
Tem dias que sou eu que tenho que ficar até as 10 horas da noite trabalhando. E é ele que fica com o nosso bebê. E tá tudo bem. Ele não é menos homem por isso. Na verdade, ele é mais ainda, tá? Ele acaba sendo uma pessoa presente e dando exemplo pro nosso filho que, olha, tá tudo bem. Todo mundo é capaz de tudo. Vai ter uma hora que um vai puxar mais pro lado, outro mais pro outro. E acho que a carreira de empreendedorismo, às vezes ela vai ser um pouco ingrata, mas na maior parte das vezes ela vai te dar muita realização. E uma das nossas maiores realizações hoje é de poder trazer para a nossa equipe, tem outras 2 egressas aqui da UTF que estão trabalhando com a gente. Eu sou muito feliz de poder dar uma oportunidade para elas trabalharem, de poder, assim, poxa, tá provendo a casa dessas pessoas com uma coisa que a gente criou lá num quartinho. É uma realização muito grande. Então, assim, quem tiver interesse de talvez trabalhar com a gente, está aqui o meu e-mail, estou disposta para conversar. Se tiverem alguma dúvida também, estou disposta aqui para a gente falar. E obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por me ouvirem, espero que não tenha sido tão tedioso assim. E é isso aí, obrigada, professoras, pelo tempo. Precisa de microfone, então é bom, né? Bom, vamos usar aqui então, pelo menos, só para agradecer a Laura. Eu vou pedir para você ficar aqui na frente. Aí. Então, não terminamos, mas antes, só para eu fazer um agradecimento formal mesmo, né, pelo seu tempo, por ter compartilhado a sua história conosco. É emocionante mesmo. E a gente queria entregar. Só um pouquinho, eu não falei, mas a Erika foi minha orientadora de TCC, tá? Então, uma parte do que eu tô nessa enrascada é culpa dela. Eu agradeço muito por ter trabalhado, né, naquela época. Foi a primeira. Foi um sucesso. Foi para Constru Metal. Foi muito. Para mim, foi muito gratificante. A gente tem um mimo para entregar para você. Só um minuto. Ai, não preciso participar do sorteio. Ela lembrança nova, né, das organizadoras. Obrigada, gente. E, enfim, eu acho que vai ficar mais pro Francisco, ele já come chocolate, né? Não tem tanto, calma. Então vai ficar Você pra eu você. Você eu Bom, acho que agora nós podemos abrir a sessão de perguntas, né, para Laura. A gente gostaria muito que vocês, né, enfim, né, perguntassem, aproveitem a presença da engenheira Laura aqui para ter mesmo um pouco mais de conhecimento, né, para a vida de vocês. Entre os diferenciais da sua empresa, você falou sobre a parte de compatibilização. Eu trabalho em obra agora, mas eu quero migrar para o projeto. Eu acho que é o que eu gosto mais, assim. E em obra o que a gente mais vê é BO relacionado à compatibilização. Então, assim, quais são as dicas principais para como garantir que isso vai ser feito, que não vai dar BO no futuro por conta de compatibilização? Garantia? Não temos. Garantia não temos. Mas, assim, eu não vou te falar sobre questão de documentações e tudo mais. Assim, eu venho de uma experiência que ela falou no meu currículo. Na empresa anterior, a gente tinha ISO 9000. Vou te falar, não adiantava de nada, tá? Desculpa, eu não quero acabar com quem vende isso, mas pelo menos para essa parte, eu não achei que era um grande diferencial. Aonde que está, eu acho que o diferencial para isso? Eu acho que é um profissional bem treinado. E assim, o que eu vejo hoje que é um diferencial para a computabilização? A capacidade do profissional de vislumbrar as disciplinas e olhar os projetos, nem que seja sobrepor ou colocar tudo em 3D e ver. Assim, eu acho que hoje o BIM ele vem muito forte, ajuda pra caramba, mas nada substitui o olhar do projetista, do engenheiro e, assim, realmente de avaliar os pontos críticos. Claro que depois de tanto tempo trabalhando, tem algumas coisas que a gente já sabe aonde que vai dar ruim, assim, o que precisa analisar. Mas eu acho que é o olhar mesmo, sabe? É o olhar e, assim, é o confiar desconfiando, é o
documentar quando você precisa fazer uma alteração. Então, assim, alterei o projeto, você avisar quem está recebendo para que também possa passar essa informação para frente. Isso é muito importante, porque, como eu falei, é uma linguagem, você tem que deixar isso claro. Mas algumas coisas não custa você reforçar. Você, às vezes, não manda um WhatsApp para o seu cliente, ou você manda um e-mail, dependendo de como é a sua forma de abordagem, mas você avisa, olha, está alterando. E muitas vezes a gente acaba até entrando em contato direto com o arquiteto, com o pessoal de obra. Dá um pouco mais de trabalho? Com certeza, eu não teria essa obrigação. Mas me poupa o tempo e poupa o cliente, e poupa todo mundo de ter outros problemas mais para frente. Acho que é muito disso, assim. O professor, né? Quero dar os parabéns para você, pelo teu empreendedorismo, pela tua garra. Quando eu vi o anúncio que a Renata anunciou a tua palestra, fiquei muito interessado, fiquei assim, bem, até orgulhoso também. É verdade. Sair daqui da escola e ter todo esse... Ficava enchendo o saco nas aulas de metálica, né? Tá. E também, assim, eu achei que a tua visão é realmente de uma pessoa que vai longe, né? Quando se falou lá no quartinho, eu lembrei do cara da Apple, lá que funciona agora. Tomara. Esperamos ficar tão ricos com ele. E quero só te elogiar, parabenizar e tudo que você tem. Eu desejo muito sucesso aí para vocês. Só uma perguntinha técnica. Há uns 15 anos, talvez um pouco mais atrás, nós tínhamos aqui um planejamento, o professor Cláudio Antigo lá, de ir para uma área de software CAD e metálicas, né? E começamos, mas aí deu errado. Daí, com o tempo lá, daí deu errado e a gente desistiu, né? Que roubaram o software. E aí a gente perde um pouco contato com essa área, né? E aí eu só queria perguntar assim para vocês, né, nessa área de tecnometal e outros caras por aí, o que você vislumbra assim de bom? Então, isso eu acho que é um ponto que é meio estranho, né? Olha, a gente é meio arcaico. Hoje a gente ainda trabalha com SAP 2000, conversando com as professoras, é um software que vocês vão ver, se vocês não viram, talvez vocês escutem falar. É um software de elementos finitos e CAD, basicamente isso. A gente tem o ETABS também, que é um software do mesmo criador do SAP, que faz mais específico para prédios, a gente usa mais ele para prédios. Mas assim, o pessoal tem usado bastante CPCAD, tem usado Metálicas 3D, só que a gente ainda segue no SAP por uma questão de confiança de resultado, ele é muito testado, ele foi muito batido, então a gente tem uma confiança muito grande no que sai de resultado. E como a gente trabalha com muitas edificações de naturezas diferentes, ele, por não vir tão parametrizado, ele é mais aberto, você consegue trabalhar dentro dele com o que você quer. Esses que vêm um pouco mais parametrizados, por exemplo, teve um tempo atrás eu tentei trabalhar com o Revit a parte de metálica. Ele vem assim muito em caixinhas, assim, você tem perfis muito específicos, é só aquilo que você consegue trabalhar. Aí ficava difícil, realmente você não conseguia ter a liberdade que você precisa. Então, nós estamos ainda nessa parte arcaica, mas eu tenho visto uma galera gostar bastante do CPCAD e do Metálicas 3D. Tenho gostado disso, mas aí eu não consigo te falar pela minha experiência se vale a pena, se resolve, ou se, vai cobrir os casos que você precisa. Essa pergunta é mais assim, para você finalizar o projeto, não um cálculo, sabe? Tá. Finalizar o projeto, dar um acabamento, as pranchas. Realmente, hoje a gente trabalha só com CAD mesmo. É munheca. AutoCAD mesmo. AutoCAD mesmo. AutoCAD mesmo. Até um pouco por essa questão de... Assim, acho que os dois a gente trabalha muito com tela em branco. Você consegue fazer o que você precisa fazer. Não sei se tinha alguém. Tem mais alguém, gente? Acho que uma pergunta. Pode perguntar. Pode ir mesmo. Pode ir na frente, gente. Por favor. Eu só queria tirar uma dúvida, na verdade. Vocês trabalham...
Duas Fica à vontade. rapidinhas. Vocês trabalham mais com projetos só. Só projeto. Consultoria em algumas empresas que vocês conseguiram. Como assim? Para consultoria de projetos, por exemplo, vocês fazem uma consultoria sobre outros projetos também. Para compatibilização com a metálica. Assim, a gente acaba fazendo meio que de graça essa compatibilização. Assim, se for ver, na verdade, hoje, se você olha por escopos, em geral, compatibilização é de arquitetura, tá? Não é uma coisa muito de engenharia. Só que a gente está tão calejado, assim, já vê tanto problema que a gente prefere já nascer com isso pronto. Mas hoje a gente trabalha basicamente... Nosso carro-chefe é projeto, coisa nova ou exposição. Aí a gente trabalha algumas coisas com laudo, a gente tem feito bastante reforço. Então, assim, por exemplo, os mercados do festival, não para de sair mercado festival. Aí eles vão lá, pegam uma construção, não sei o quê, a gente quer pendurar um monte de coisa na cobertura, não sei se alguém foi algum recente, tá sempre cheio de coisa pendurada, eles chamam a gente vai lá, calcula, vê o que precisa reforçar e libera para eles fabricarem. Então, é digamos que uma segunda vertente, não é bem projeto. E aí um pouco de consultoria, alguma coisinha a gente acaba fazendo, mas o carro-chefe é projeto mesmo. E só metálica e metálica mista, não concreto. Prefiro não. Prefiro não. É que atualmente eu tô trabalhando com orçamentos, daí seria bom ter legal. um contato Deixa eu com a metálica. Mas tá, e outra dúvida que eu queria saber é da questão do estágio, não que eu gosto muito do estágio, não. Mas Não, tá é tudo que bem, isso não... eu tô falando pra todo mundo que eu quero ir pra área de projetos. Já fui pra obra, agora eu tô em orçamentos e eu quero ir pra projetos, mas projetos em várias áreas também, porque tem projeto metálico, tem projeto, parte, né, todas as áreas de engenharia civil. Aí eu queria saber, vocês pegam bastante experiência em projetos? Na questão de experiência, de estágio com projeto? Então. Porque entenderam? 2, 3, 4. Nós estamos em 8. 4 desses eu tinha experiência 0. Muito bom. Só que assim, até hoje a gente tem... Assim, hoje a gente pegou todo mundo formado. Não estou dizendo que a gente não pega estagiários. Até por uma questão de demanda, a gente, assim, preferia pessoas com 8 horas, porque como a nossa demanda era muito grande, mas a gente estava pensando em abrir vaga de estágio. Então, assim, se quiserem mandar currículo, a gente vai lançar. Mas a gente pega gente com experiência 0, porque a gente sabe que não tem muito o que pedir. Metálica é A mais gente só tem, difícil. assim, 2 coisas que a gente não ensina que eu acho que dá pra exigir, que é Excel e AutoCAD. O restante aí a gente ensina. Obrigada. Eu queria também parabenizar a Laura, né? A gente fica, que nem o Carol falou, orgulhosa de ter um aluno regressando para fazer uma palestra. Sei que estava nervosa, mas foi muito bem descontraída, bem legal a apresentação. E aí uma coisa que eu queria perguntar, até para deixar para os alunos, né? Que às vezes eles me questionam, que agora eu estou como coordenadora do curso. E até parei agora de dar aula na área de estruturas, mas pretendo voltar logo. Mas muitos me questionam, assim, das disciplinas da área de estruturas, né, por serem difíceis, que hoje tem programa que faz tudo, por que a gente tem que ficar fazendo isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão até para eles, né? Ó, se eu falar se eu lembro como é que calcula tudo, eu não lembro, tá, professor? Peço desculpas. Mas eu acho que é muito, muito importante a gente entender as bases. Tá? Não subestimem isso. Porque assim, o software faz. Quem que garante que o software está fazendo certo? A gente. Então, assim, você tem que saber o mínimo de fazer um cálculo para ter uma ideia se o teu diagrama de momento está fazendo sentido ou não. Talvez a gente não vá conseguir fazer aquela conta gigante que a gente fazia, aquele dimensionamento enorme, né, de viga esbelta, né? Era uma delícia. Mas, assim, a gente precisa entender como tudo funciona. Quando eu falei lá no começo, assim, poxa, minha família fazia um pouco de tudo, gente, toda experiência conta. Tá? Não desmereçam experiências, elas são importantes, e esses conhecimentos que a professora está falando, dessa teoria das estruturas, resistência dos materiais, a gente pode não fazer todas as contas na mão, a gente pode fazer, mas o que vai garantir que está saindo certo é a gente entender como está funcionando. Se a gente não souber como funciona, tiver a base de teoria, eu vou contar para vocês ficarem mais orgulhosos. Eu guardo todos os meus cadernos e às vezes ainda vou lá e abro e vejo como é que calculou alguma coisa, porque eu não lembro.
é porque a gente precisa entender como está funcionando. É a gente que assina, é a gente que responde, a gente vai fazer aquilo acontecer. Eu já tive, assim, de ver colegas, de ver, assim, de deixar a estrutura hipostática. Sim, não tá passando. Eu falo assim, por que será, né, meu amor? O software não vai resolver para você se você não souber o que você está fazendo. Assim, não subestime isso. É importante saber. Pode ser que vocês não usem todas as continhas na mão, pode ser que não, mas se você não souber o que você está calculando, não adianta de nada. O software não vai resolver a parte de que quem está lá tem que saber o que está saindo. Então, é realmente muito importante, de verdade. Não subestime, porque quem subestimou fez umas bobagens. Não faça isso. Posso só pergunta? Desculpa, posso só complementar a pergunta da Renata, da professora Renata? Qual era a metodologia de estudo, né? Se você tinha alguma metodologia de estudo naquela época, lá, Renata, da teoria da estrutura, da mecânica, da resistência dos materiais. Só não falamos de física 3, ok? Eu não sei se alguém está fazendo física 3, mas ela foi muito boa nisso. Então não falamos de física 3. Obrigada. Sim, não sei se eu tinha uma metodologia muito correta, mas eu tentava fazer os exercícios e tal. Acho que muito tinha, assim, por realmente gostar, mas acho que para mim uma coisa que sempre funcionou muito bem é visualizar, sabe? Eu lembro muito das aulas do Alberto, ele se aposentou, né? Bacana. Ele tinha uma espuma gigantesca que ele fazia as linhazinhas, aí ele mostrava as ligas fletindo e tudo mais. Assim, eu nunca esqueci daquilo. Isso assim, visualizar, desenhar, resolver na mão, era o tipo de coisa que funcionava para mim. E funcionava muito fazer exercício, tentar resolver e tentar fazer assim. Eu não consigo, nunca aprendi muito bem só lendo. Sempre tive que, tentar resolver o problema, senão eu não aprendi, até hoje, assim. Então, assim, preciso calcular tal coisa, eu tenho que ir lá e tentando calcular e ver as dificuldades, porque eu não sirvo muito para tentar aprender só assistindo, não. Mas eu acho que isso é muito único também, eu não sei, tem muita gente que aprende de formas diferentes. Cada um, acho que desenvolve, né? Mais alguma pergunta, gente? Na verdade, mais uma curiosidade, pelo nome da empresa, o Radius, foi vocês mesmos que decidiram? Como é que foi? Você volta no primeiro slide, rapidinho? Sim, foi a gente. Primeira coisa que, assim, engenharia não é muito criativo, né? Ou é nome do sobrenome, ou é pro de alguma coisa, ou em de alguma coisa. Então, a gente não tem nada de criatividade. Nossa logo, se vocês virem ela deitadinha, ela é uma bigorna de ferreiro. E... Por isso que foi daí que vem. E Alice, na verdade, é uma tradução de um povoado onde surgiu o ofício da ferragem. Muito legal. Foi muito tempo, você não tem ideia. A gente foi até achar um nome que a gente gostasse. E aí achou sonoro, achou bonitinho e é isso aí. Digamos assim, é o nome de uma região. É uma região geográfica, só que isso é traduzido. Mais alguma pergunta? Posso, então, fazer uma pergunta? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo vocês ficaram no esquema, você trabalhando dentro da empresa e o marido... Então, assim, a gente tinha se planejado para pelo menos 6 meses. Era o mínimo, assim. Na verdade, assim, era 6 meses sem ganhar um centavo. Era isso que a gente tinha guardado. Tem que considerar que vai dar tudo errado. Eu acho que a gente ficou 7 meses, mas assim, foi 7 meses, o planejamento era 1 ano para eu sair, a gente tinha planejamento financeiro para que eu saísse e ficasse mais 6 meses sem a gente ganhar nada, então assim, era 1 ano e meio de planejamento. Deu 7 meses, assim, a empresa estava indo super bem, a gente, eu sempre falo que tem uma obra que foi o marco, assim, que a gente pegou com esse fabricante que é daqui perto, que eles fecharam uma obra que é uma ampliação da Heineken em Ponta Grossa. A nossa obra é 35. E assim, a gente olhou, ok, a gente está fazendo coisa grande. Era vans assim, era 400 metros por 200, o prédio era bem grande, assim. Falei, ok, eu acho que agora, assim, quando veio essa obra, a gente falou assim, beleza, então agora dá para ficar só nisso, dá para viver disso, que acho que vai bem. E foi assim... Então eu falei, acho que teve um pouco de sorte, muito mérito, mas teve sorte também, não tem como não falar. Mas foi muito mais rápido do que a gente imaginou, de verdade. Muito mais rápido.
E em relação quando você fala do seu trabalho de gestão, né? O que você faz exatamente? Você usa software? Como que você gerencia essa gestão? Excel. Pior que gerenciamento financeiro hoje está no Excel. Estou migrando para um software, mas ainda é muito assim. Hoje eu sou a RH, ADM, financeiro. É que empresa pequena é assim, né? A gente faz um pouco de tudo. Mas o que eu falo muito de gestão é que assim, a gente tem equipe. Então, entra um projeto. Vai para quem? Quem que vai supervisionar? Quem vai inspecionar? Quem que vai trabalhar com quem? Ah, poxa, tal pessoa. Estavam me mandando mensagem agora antes. Ah, eu terminei tal projeto. O que eu faço amanhã? Não sei, vamos descobrir. Então, é esse tipo de coisa que, assim, demanda de uma atenção para você aproveitar melhor cada pessoa na sua aptidão, mas também sem deixar com que, ah, poxa, tal pessoa é legal, vou fazer uma escada. Não vai fazer só escada a vida inteira, ó, precisa fazer outras coisas. Então, você precisa intercalar atividades. Botar as pessoas para... A gente tem uma estrutura muito horizontal, então todo mundo trabalha com todo mundo. Então, assim, ah, poxa, já trabalhou com fulano e cicrano, agora vai trabalhar com Beltrano, para poder ter a oportunidade de trabalhar um pouco com todo mundo. Então, a gente fica fazendo um pouco de gestão, daí essa gestão tem um cliente, né, que sempre, mas essa gestão interna de tentar fazer que todo mundo trabalhe com todo mundo e tente ter o máximo possível de projetos diferentes para ter o conhecimento um pouco de tudo. Então, é disso. E daí a parte administrativa, financeira e RH. Eu gosto muito, mas é muito atrativo. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Pessoal, eu acho. Você disse que entrou e ficou no seu primeiro estágio. Não. Isso? Que eu trabalhei em metálica? Isso. Foi meu segundo. Seu segundo estágio. Uhum. Nunca cogitou migrar para outro campo? Cogitei. Mas eu fui assim, sabe aquela coisa que você vai ficando? E aí, como eu falei, eu nunca tive um dia diferente do outro. E aí na empresa eu fui crescendo assim meio rápido, sabe? Tipo, eu tinha o objetivo de trabalhar com o chefão, que era esse cara que eu falei aqui. O Jefferson, que ele projetou a arena. E assim, eu sempre tive uma sensação de estar crescendo sempre. Talvez não financeiramente, infelizmente. Eu estava sempre aprendendo muita coisa, sabe? E eu tinha uma sensação de que eu sempre tinha muito ainda para aprender, que eu queria, sabe, aquela coisa que você quer sugar o máximo. E aí eu até cogitei para as outras áreas, mas assim, eu também peguei e fui... Eu não lembro o que tinha acontecido, acho que foi a greve. Teve uma época que deu uma baqueada em tudo, assim, e aí eu fui ficando, e quando eu vi, tava me formando. E aí eu fiquei, e assim, foi tipo, como eu falei, foi meio na bobagem, na besteira que eu entrei, e fui ficando, e gostei, e segui, assim, né? E é tipo, eu acho que eu encontrei alguma coisa que eu gostava, que dava certo, e fluiu, assim. Mas não que eu não tenha tentado. Eu fiz algumas outras entrevistas de estágio antes e eu acho que eu tô feliz que não deram certo. Eu tinha feito para, acho que, controle de qualidade de cimento, de concreto na época. Não me quiseram, tá tudo bem. Mais alguma pergunta? Gostaria de... Primeiro, então, parabéns, Laura, pela palestra. Obrigada. Foi muito bom te ouvir a tua trajetória, sendo nossa aluna aqui, né? E tu trazer para nós também uma das frases que me chamou bastante atenção, a questão da valorização pessoal também, né? Não só o trabalho. E queria te perguntar, assim, dentro da tua vivência, né? Aqui até na temática do nosso projeto de extensão, que tu teve alguma situação que tu teve que lidar em relação a ser mulher ou ser mãe, né? Dentro da tua profissão. Que isso acabou... de que maneira tu lidou com isso? Se tu já se deparou com esse tipo de situação? Teve aquele caso que eu comentei, né? Do engenheiro que era mais antigo, assim, de olhar pra mim, assim, tipo, os pés na cabeça, da cabeça aos pés, e tu mesmo? Tem certeza? Assim, foram poucos casos, posso dizer que felizmente. Assim, o que eu tive uma decepção foi de ter ficado sabendo que um colega que estava no mesmo patamar que eu recebia um salário maior. Isso me deixou bem frustrada. Por mais que eu soubesse que era normal, eu não gosto de normalizar isso, eu acho muito errado. Na parte assim de mãe, como mãe, eu acho que tem os empecilhos da vida de mãe, só que eu tenho, assim, como eu tive meu filho quando a gente já estava com a empresa consolidada, e o meu sócio é meu marido, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, né? Assim, um cobre o outro quando precisa, resolve e tal. Então, assim, nisso eu acho que tem uma facilidade. Eu sei que é um privilégio. Eu pude ficar um ano em casa. Não significa que eu não estava trabalhando da meia-noite às 2, mas eu pude ficar em casa um ano.
todo mundo que consegue, eu sei que é um privilégio. Assim, tem o ônus, mas tem esses bônus. Mas eu acho que algumas coisas realmente, assim, a gente acaba tendo... Eu acabei abdicando, foi por uma escolha, não necessariamente porque eu fui obrigada, mas assim, teve congresso ano passado, eu acabei não indo, porque você viajar com o bebê, vai deixar o bebê com quem? O que você faz? Fiquei, quando iria. Então, pro congresso desse ano eu vou. Já está combinado, esse ano não vou eu. Então, assim, tem algumas coisas, assim, de você abdicar mesmo, você abdicar do tempo, ou então de, talvez, alguns projetos, eu deixei de pegar projetos maiores, ficou com a outra parte da equipe, justamente por ter um tempo mais limitado. Mas eu sei que eu passei poucos problemas, tá? Eu sei que, assim, foram casos muito, muito poucos, assim, e eu sei de mulheres que têm casos muito piores. Então, sim, não estou dizendo que é esse mar de maravilhas, mas até nisso eu acho que quando a gente fundou a empresa, a nossa vertente é tentar ser diferente. Hoje nós somos em 3 engenheiras. A gente já tenta ter um ambiente mais equalitário, sabe? Eu já tive essa conversa com meu marido. Que é todo... Assim, as pessoas não são CLT lá. E se ela engravidar? Vai ter licença maternidade remunerada, não quero saber, não é negociável. Tipo, eu como mulher falei assim, não, eu não posso, tipo, prejudicar uma pessoa que vai passar por uma coisa que eu passei. Sabe? Então, assim, vem disso. Quando você abre a sua empresa, você tem a oportunidade de fazer do seu jeito. E um dos meus... Assim, uma das coisas que eu defendo, os meninos ficam brincando, é uma piada, eles ficam, é insalubre esse homem nesse escritório. Eles ficam incomodando eles. Mas, assim, é de tentar ter uma equalidade, assim, ter uma igualdade, de poder permitir que tenham condições iguais de crescimento e, assim, lá se ganha pelo que se faz, seja homem, seja mulher. Não tem essas histórias. A gente tenta ter uma mudança de chave e tentar trazer isso como o mais normal possível. Eu acho que a virada de chave é trazer isso como normal. Eu acho que a gente não tem que ficar o tempo inteiro brigando para que a gente seja... É normal. Isso é só normal. O normal é ser igual. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Posso só fazer outra pergunta, se não vai acabar nunca as perguntas. Mas, falando nesse episódio que, né, de quando você era ainda mais jovem e o cliente não acreditou que você era engenheira responsável, já aconteceu algum caso parecido com alguém da sua equipe, né, hoje, com algum cliente? Que eu saiba, não. Até porque, assim, teve uma coisa que também reduziram muito as reuniões presenciais, então você pega menos disso, sabe? Essas coisas assim, você pensou alguma coisa, às vezes não deu pra ver ou não deu pra ouvir. Mas, em geral, não. Eu acho que também, assim, a gente tem uma evolução. Desde que eu comecei trabalhando na engenharia, até na faculdade também, eu acho que já deve ter mudado muito. Hoje as coisas estão melhores, não significa que estão boas, tem muito a melhorar, mas eu acho que já, assim, dá pra ver uma melhoria. E acho que muito vem, assim, chega um ponto que a gente também para de dar bola, sabe? É verdade. Não é que eu não estou dizendo que estão certos, mas a gente começa a confiar um pouco mais no próprio taco, sabe? Assim, tipo, ok, não quer acreditar em mim? Tá bom, então vai lá com quem você acha que é melhor. Eu não tenho obrigação de me curvar porque você acha que eu não sou capaz. Tem quem acha. Então, e eu acho que esse ponto de vista é importante, que a equipe que trabalha, né, como você falou, né, ao 4, quando começaram, tinha uma experiência muito pequena, né, e aos poucos foram ganhando experiência, então, né, um aprendizado. Então, e junto com a experiência vem essa confiança também, então é importante que eles tenham essa confiança também para quando, né, se acontecer algum dia de se deparar com uma situação dessa. É verdade. Laura, falando agora de um ponto de vista mais técnico, qual foi o trabalho, né, o projeto mais desafiador que você teve em termos de projeto mesmo, né, na sua carreira profissional, seja na sua empresa ou... Tem uma que eu acho bem emblemática, que é um galpão de distribuição que fica no Porto de Santos, que é da Bracel, que é uma fabricante de celulose. Que, assim,
Começou como um galpão normal, ele era distribuído em 3 fases de tão grande que ele era, né? Então, assim, ele dá acho que 500 metros de extensão, por 100 e poucos. Começou como um galpão normal, só 50 metros de vão, coisa pouco, né? Brincadeira. E aí, um belo dia, resolveram que iam subir tudo 10 metros. Vamos subir tudo 10 metros e colocar ponte rolante. Só que assim, com todo o material, todos os perfis comprados. Do que era para ser. Então, assim, foi um projeto que teve mudança de pilar, toda uma verificação nova, para cobertura com 2 naves de ponte rolante, trabalhando simultaneamente, subiu um monte, e você tentar resolver essa estrutura com os perfis que tinha e comprar o que faltava. Então, foi não vou dizer que é a mais desafiadora de todas, mas foi uma das maiores. E eu tenho que puxar agora a sardinha para o meu lado. Ainda não saiu, não está no site, mas deve sair em breve. Estarei concorrendo esse ano para o Prêmio Talento em Engenharia Estrutural. Com o aeroporto de Aracaju. Foi um dos projetos bem bacanas de fazer, foi uma ampliação. O pessoal de Aracaju foi muito feliz com esse aeroporto agora, que tem ponte de embarque, era um aeroporto pequenininho, agora tem finger e tudo mais. Então, assim, foi um projeto desafiador, porque o aeroporto já existia. Então, assim, precisa colocar finger novo, ampliar piso. Só dá para trabalhar à noite, não dá para você tem uma restrição muito grande de fundações, porque tem um monte de fundação existente. Tem que compatibilizar níveis. Então, assim, de projeto de nível de compatibilização foi também um dos mais desafiadores. Foi bem interessante, assim, cargas altas, limitação de perfil. É um caos, é o caldo. Mas é um caos que a gente gosta, assim, quanto mais desafio, mais bacana. É isso aí. Muito legal. Mas tem 330, a gente pode conversar bastante. Tem vários. Vai ter que vários voltar. pepinos. Um dia só para falar dos projetos. Ai, ai. Alguém gostaria de fazer mais algumas perguntas, alguns comentários, pessoal? Bora, Juvena! Compartilhar um pouquinho. Desculpa, vou fazer mais uma. Aproveitando que está falando de projeto, você já comentou assim que começaram ali com escadas e fez galpões e tal. Mas qual é o carro-chefe, assim, que vocês mais atuam? Eu sei que muda muito, mas Muda muito. o que mais aparece, assim? Olha, eu posso te responder uma coisa diferente por semana. Tá, vou lá. O que eu acho que hoje a gente tem feito muito? Muito hospital. Para cá não, mas para o norte e nordeste. Tem saído bastante hospital e policlínica em estrutura metálica. Muito complementar de edifício, então assim, Plaenge, Laguna, tá aqui, faz um pergolado, uma cobertura de quadro, essas coisas assim, a gente faz muito disso. Centro de distribuição em geral, então galpões de áreas grandes. Deixa eu ver o que mais que a gente tem feito bastante. Muita coisa de mercado, meu Deus, que não fazem mercado nessa cidade. Seja Condor, seja Festival, seja Mufato, sai bastante coisa. E até os próprios atacadistas, né? Que os atacadistas são quase inteiros metálicos, a gente fez bastante coisa. E assim, algumas coisas industriais. A gente fez uma fábrica de pneus ali fazendo Rio Grande. Tem saído agora alguns hangares. É um pouco de tudo. É uma resposta difícil. É um pouco de tudo mesmo. Mesmo. Mais alguma pergunta? Acho que deu. Obrigada, gente. Desculpa falar tanto. A gente vai, então. As meninas vão fazer Vou fazer o sorteio. Eu só tô na minha. A gente tem, então, um sorteio de 2 brindes para fazer agora. Então, a gente vai realizar o sorteio agora. Eu vi que bastante gente comentou lá, marcou bastante pessoal. Quem está online também pode participar, que seja da faculdade também pode participar. A gente espera mesmo um pouquinho, enquanto a gente vai organizando ali para conseguir fazer o sorteio e colocar aqui na tela para vocês verem. Vão ser dois ganhadores, porque temos 2 canecas com chocolate. Consegue? A gente... Posso puxar aqui lá meu cabo? Vou puxar, tá? Pode.
lembrando também que o sorteio é para quem está presente agora na palestra. Então, se a gente acabar sorteando alguém que não esteja aqui, a gente vai refazer o sorteio, vai pegar outros nomes para a gente conseguir entregar. E quem tiver online, a gente dá um jeito de entregar depois se alguém ganhar. Nossa, 63 foi. Tinha 54, agora é pouco. Foi. Iniciar o sorteio. Vamos lá. Eu passei bem na hora na frente. Nossa, alguém tá aí? Veja aí se ela fez todas as regras. E a outra também tá aqui? Ai, que bom! Deram acho que sim, né? Confere aí. Ah, sim. Nós conferimos se realmente fizeram tudo. Isabela, então, fez tudo. Obrigada. Tudo certo também. Parabéns, obrigada por participar. Acho que é isso. Vai finalizar? Fazer um desfecho. Então, vocês, Renata, Amanda, quer fazer um desfecho, um agradecimento. Agradecer, pessoal, a presença de todos, né? Foi um momento bem especial, né? Nossa primeira palestra. Então, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Laura. Foi uma palestra que encaixou muito bem aqui com o projeto, né? E foi muito bom te receber e ver o teu sucesso, né? O teu trabalho na área de engenharia. Então, muito obrigada a todos e esperamos vocês em outros eventos, né? Sigam as redes sociais para a gente poder conversar por lá, né? O que a gente vai estar fazendo no projeto. E nos procurem também, né? Aqui na universidade. Obrigada a todos.